Olá, todos bem? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para uma palestra, para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Mas para iniciar, nós convidamos todos a visitarem as páginas sociais, das mídias, do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Então nós iniciamos fazendo uma prece, rogando a Jesus, nosso Mestre, o meigo Rabi da Galileia, que nos acolha, que nos envolva na sua luz. Rogando a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que nos envolva, nos cubra no seu manto de amor, de luz e de paz. Que Jesus nos envolva a todos em muita paz. Cumprimentamos também a diretoria espiritual dessa casa, os protetores espirituais, o mentor do grupo assistencial Espírita Frei Anselmo, rogando sempre proteção, e cumprimentamos a diretoria encarnada e todos os voluntários dessa casa maravilhosa. Que Jesus nos abençoe a todos. Hoje, o tema da nossa reflexão, estamos dando continuidade ao livro Religião dos Espíritos. Esse livro foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. A mensagem que vai nos servir de referência hoje é a mensagem número 59. O título é Fenômeno Magnético. Ele é da reunião pública do dia 28 de agosto de 1959. A questão que serviu como referência é a questão número 427. E o que Emmanuel nos diz? Ele diz assim: quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade se esquece naturalmente de que no Egito dos Ramsés, o velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Diz assim: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Séculos transcorreram até que ele adquirisse extensa popularidade com as demonstrações de Mesmer e atravessasse, tímido, o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes, quais James Bland e Durand da Grosa, Charcot e Libertou. E, nos tempos últimos, ei-lo em foco, desde os mais avançados gabinetes das ciências psicológicas até os espetáculos públicos, nos quais a hipnose é conduzida indiscriminadamente para fins diversos. Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Todavia, não se vale dele o Senhor para alardear os poderes que lhe exornam o espírito. Não lhe mobiliza os recursos para impressionar sem proveito. Não lhe requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Jesus é o amor divino, alongando os braços à angústia humana. Estende a mão e cegos veem, e paralíticos se levantam, e feridentos se alimpam, e obsediados se recuperam. Fita Madalena em casa de Simão e dá-lhe forças para que se liberte das entidades sombrias que a subjugam. Contempla Zaqueu no sicômoro e modifica-lhe as noções da riqueza material. Fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença, e endereça a Pedro um simples olhar das grades da prisão, e o amigo que o negara planteia amargamente.
Continuando, assim não se detém nos casos particulares, junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. De ninguém indaga a prática religiosa para fazer o bem. No ensinamento, utiliza parábolas para não ferir, fosse quem fosse. A todos oferece apaziguamento da alma, antes da cura física. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento, e sim busca de preferência os que se passam curvados sob o jugo das aflições. Não se faz precedidos de arautos e batedores. Não demanda lugares especiais para exibição dos fenômenos que lhe vertem as faculdades sublimes. E, para imprimir o magnetismo divino da Boa Nova na mente popular, traça no monte as bem-aventuranças da vida eterna, proclamando veementemente: felizes os humildes de espírito, porque a eles toca o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome de sede e de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que tragam consigo puro o coração, porque sentirão a presença de Deus. Felizes os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes os que forem perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhe pertence. Se afeiçoas assim ao fenômeno magnético, seja qual for o filão das tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo, mas, para que dele faças motivo de santidade e honra, somente Jesus Cristo encontrará o luminoso e indiscutível padrão. Então temos aí um belíssimo texto, belíssimas e importantes reflexões para todos nós. Emmanuel, como sempre, perfeito, assertivo, objetivo, nos deixa claro aí, particularmente para nós, trabalhadores da Casa Espíritas, que exercemos a mediunidade e na qual o magnetismo é a nossa ferramenta básica de trabalho, porque é por intermédio do magnetismo que projetamos energias para o nosso assistido. Seja essa energia oriunda das nossas palavras, oriundas do nosso olhar fraterno, do nosso abraço, enfim, as inúmeras formas das quais nós projetamos o nosso amor, a nossa energia e provocamos o bem-estar, a melhoria, aceleramos no outro a sua transformação moral. Então, realmente, o magnetismo é um instrumento extremamente importante, né? E ele, no decorrer do texto, ele deixa muito claro que esse magnetismo ele já vem de muito antes, né? Ele já demonstra aí nos primeiros fenômenos, desde a era dos Ramsés, né, dos grandes faraós lá do passado. Ali já existiam, já aconteciam fenômenos que naquele momento eles não tinham ainda um entendimento muito claro do que havia ser isso. Muito bem. E ele diz, né? Ele continua, Emmanuel, no decorrer do texto, ele vem falando sobre os acontecimentos que foram acontecendo no decorrer dos séculos, né? Até que chegássemos aos pesquisadores, né? Que estudaram esses fenômenos, nos trazendo a interpretação correta do que vinha a ser esses fenômenos, né? Então ele começa falando de Mesmer, né? Fala de outras personagens científicas da época, pesquisadores que nos nutrem com informações importantes, absolutamente relevantes e que ainda não foram superadas pela ciência, e sim foram complementadas. Isso é importante que seja dito, né? Que o Espiritismo ele vem caminhando junto com a ciência, e é interessante que comprovando que muito daquilo que a ciência já falava, que o Espiritismo já falava lá atrás, né, nas primeiras revelações, hoje se confirma.
por intermédio de experimentos científicos. Muito bem. E ele diz aqui, tanto é que ele coloca, né, que nos últimos tempos, EILO, isto é, exomagnetismo em foco, desde o mais avançado gabinete da ciência psicológica até os espetáculos públicos, nas hipnoses, enfim. O magnetismo está em tudo. Quando falamos aí de avanço tecnológico, tecnologia, sem o magnetismo nada disso seria possível. Daí a importância do estudo, da interpretação correta, em função da aplicação desse fenômeno magnético. Tudo bem? Só que ele entra ele entra num campo aqui muito importante para nossas reflexões, quando ele fala, né, que o nosso Senhor Jesus, né, ele não se vale do seu poder, vamos colocar dessa forma, né? O poder que Jesus tinha de magnetismo, haja vista que Jesus é nosso modelo e guia. Jesus, segundo a doutrina nos ensina, foi o grande arquiteto do nosso planeta. Ele fez parte da equipe, ele foi o líder, né, dos trabalhadores espirituais que participaram de toda a formação do nosso planeta. Olha quantos processos magnéticos aconteceram, porque a Terra é um grande ímã, não é isso? A Terra é um grande magneto. Então isso e Jesus soube manusear, manipular todas essas forças, para que hoje tenhamos um planeta absolutamente adequado, pronto para para que a raça humana, espíritos humanos, possamos passar por esse período no qual nos encontramos, a nossa evolução, ainda vivendo nesse mundo de provas e expiações. Então o planeta ele tem as condições perfeitas para que possamos vivenciar as nossas experiências, para que possamos provocar as mudanças necessárias para que possamos alcançar o estágio espiritual adequado que nos habilite a vivenciar outros mundos. Portanto, o estudo, a interpretação correta do magnetismo é extremamente importante para nós, espíritas, e para toda a humanidade. Que mesmo aquele que hoje não é espírita, mas quando desencarnar, ele vai fazer perguntas. E de alguma forma essas informações chegam a todos, seja na forma de um filme, de imagens, enfim. A espiritualidade, espíritos, obviamente, na sua grande maioria, já em estágios evoluídos um pouco melhor do que o nosso, tem condições de nos nutrir com essas informações. E ele continua aqui dizendo, né, que Jesus, ele não se concentra nas possibilidades para a defesa de si próprio. Então Jesus não usa o magnetismo para si mesmo, não. Ele coloca esse magnetismo em prol do bem do outro. Porque Jesus, ele foi por exemplo. Jesus, ele foi, tanto é que chamamos ele de modelo e guia. Porque a vida de Jesus nada escreveu. Ele só vivenciou o amor. Então cada palavra, cada gesto, cada comportamento de Jesus para nós, até hoje, vai ser ainda durante muito tempo, exemplo de como deve ser nosso comportamento. E quando falamos aqui em relação ao magnetismo, que é a nossa base de vida, que é a nossa energia, que é a forma que nós interagimos com as pessoas, isso é extremamente relevante. Essa busca no Evangelho do entendimento, da postura mais adequada. Mas ele continua dizendo assim, né? Que, falando um pouco mais das realizações de Jesus, né? Ele diz: Jesus é o amor divino, alongando os braços às angústias humanas. Então Jesus veio nos ajudar a dirimir as nossas mazelas, as nossas misérias. Então aquele que tem Jesus como modelo e guia, ele começa a entender de como ele pode usar
todo esse magnetismo em prol do bem comum. De como podemos usar toda a nossa energia em prol do próximo. Podemos fazer projeções magnéticas pelas inúmeras possibilidades que o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual oferece. Então podemos realmente, a cada instante da nossa vida, fazer o bem, emanando energia positiva. Obviamente dentro das nossas possibilidades, não é isso? E se estivermos em condições de doar, porque muitas vezes pode ser que estejamos atravessando um momento da nossa vida do qual nós precisamos receber carinho, assistência, tomar nosso passe, assistir nossa palestra, nos fortalecer, para assim, depois disso, sairmos para o campo de tarefa, mas armados de conteúdos, de possibilidades que deverão ser colocadas para os nossos assistidos. Muito bem. E ele continua aqui falando sobre esse trabalho de Jesus, né? Diante dos cegos, dos paralíticos, né? Ele coloca aqui uma situação muito importante naquela de Maria Madalena, né? Que tem uma questão, né? Tinha uma questão lá seríssima, mas ele fala aqui o quanto que ela ter procurado Jesus, o quanto ela ter se livrado, né? Conseguiu se livrar das influências negativas e colocou Jesus à sua frente. Isso fez diferença na vida dela. Então todas aquelas entidades infelizes, aqueles irmãos ainda não evangelizados que se acercavam dela, com a energia que emanava de Jesus, com a transformação moral a qual ela se propôs, eles se desvencilharam dessa irmã e ela pôde realmente seguir, né, em frente na sua caminhada evolutiva. Muito bem. Aí ele ainda diz assim, né, que aí ele fala de Paulo, tá? Ele fala de Paulo na prisão, né? Paulo, após ter renegado a ele 3 vezes, né? Depois ele fala, ainda assim, não se detém em casos particulares junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade, comando, respeito e compreensão. Olha quantas virtudes. Jesus era um poço de virtudes, né, gente? Jesus realmente é o evangelho materializado na época, né? Ele era a vivência pura e verdadeira do evangelho. Coisas que nós estamos aí há tanto tempo nos esforçando para conseguir seguir os rastros, seguir os passos do mestre. Mas sabemos que não é simples. É um desafio diário, é um desafio constante de cada um de nós. É uma busca por conhecimento, entendimento da palavra de Jesus, do que devemos fazer para estar em conformidade com os ensinamentos do mestre. E ele continua dizendo assim, ó, de ninguém indaga a prática religiosa para fazer o bem. Então Jesus não obrigava ninguém a fazer nada. Ele dava o exemplo, ele mostrava o caminho quando tinha a oportunidade. Não induzia ninguém a essa ou aquela religião, né? Ele não deixou nenhuma religião, ele deixou o que para nós? Um caminho a ser seguido, um exemplo. Ele vivenciou o amor, ele vivenciou o evangelho. Com isso ele conseguia manter a seu corpo físico, corpo espiritual, impune, totalmente livre, absorto de qualquer energia mais pesada. Isso é muito importante, mais esse exemplo maravilhoso que o Cristo nos deu. E aqui Emmanuel continua dizendo que Jesus ofereceu paz,
antes da cura física. Então, esse cumprimento, essa manifestação de paz, quando encontramos uma pessoa no elevador, no metrô, e ali nós já mentalizamos algo bom para ela. Bom dia para você, que as coisas corram tudo bem para você, que o seu dia seja maravilhoso. Ou no fim de tarde, quando alguém passou por algum problema, está atravessando uma crise no casamento, em casa, precisamos abençoá-la. Pedir a Jesus que abençoe aquele irmão, aquela irmã, com muita luz, com muita paz. Isso é emanar energia boa. Isso é tratar tudo e a todos, né, como ferramenta para o nosso progresso, como instrumentos para a nossa transformação moral. Esse é o grande papel, o grande objetivo de desenvolver essas virtudes tão bem vivenciadas, que estão aí ao nosso dispor. Muito bem. E ele continua dizendo, né, as bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes os que choram, felizes os que são afáveis. Muito bem. E dando continuidade aqui, né, Emmanuel nos diz, né, o quanto que, já finalizando, ele fala assim: se afeiçoas assim ao fenômeno magnético, seja qual for o filão das tuas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo, mas, para que dele faça motivo de santidade e honra, somente em Jesus encontrarás o luminoso e indiscutível padrão. Então, Jesus é nosso modelo e guia. Qualquer coisa que façamos no âmbito profissional, no âmbito familiar, é a Ele que nós vamos dar satisfação. Ele está à frente de tudo e de todos. É o evangelho dele que é a nossa referência. Então, quando nós fazemos as nossas orações, é importante nós, quando elevarmos o pensamento, quando começarmos aquele processo de preparação para qualquer oração, nós precisamos nos elevar a Ele, pedindo a Ele proteção, pedindo a Ele que nos ajude a conectar com as entidades amorosas. Acredito ser isso de extrema importância. Muito bem. E ele diz ainda, né, que Emmanuel coloca o quanto que Jesus deve ser nosso padrão. O padrão é sempre Jesus. Quando a coisa não pode sair da nossa mente. É Jesus que é o modelo, Jesus que é o guia, Jesus que é o exemplo. Se alguém fala alguma coisa e nós ficamos na dúvida, precisamos procurar no Evangelho, que ali com certeza vamos encontrar resposta para todos os nossos problemas. Então, que possamos usar todo o nosso magnetismo, que ele é exalado, ele é projetado por um sorriso, por um olhar fraterno, por um afago carinhoso, um cuidado, uma gentileza. Em todo esse processo nós estamos emanando energia, estamos emanando fluidos, benfazejos para aquele nosso irmão. Então é isso, gente. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus faça presente em nossas vidas, abençoando as nossas famílias, abençoando as nossas casas, abençoando nossos amigos, abençoando nosso trabalho, nosso colega de trabalho, nosso colega de tarefa na federação, que possamos continuar levando alegria, levando paz, que possamos, como já dissemos anteriormente, projetar muita luz, projetar muita transformação para toda a humanidade. Graças a Deus. E até uma próxima oportunidade.